relacionado, inclusive, à situação do estado de São Paulo, a essa facção criminosa, Primeiro Comando da Capital, porque uma investigação e aquela recente operação da Polícia de São Paulo contra o PCC revelou a atuação da facção na Cracolândia, que fica ali na região central da cidade, da capital. Segundo o que foi apurado, a organização criminosa leva mais ou menos 10 minutos para montar a estrutura do tráfico de drogas e mudar o local do fluxo de dependentes químicos no centro da capital paulista. Essa dinâmica estabelecida pelo PCC faz com que a Cracolândia se torne flutuante e consiga peregrinar por várias ruas ali da região, evitando dessa forma as apreensões de drogas e também burlando as ações policiais. A investigação também revelou o uso de 78 hotéis e hospedarias para abastecer e manter o tráfico de drogas, além do nome do líder do esquema, Marcelo Caramés, conhecido como Mal, que está foragido. Delegado Palumbo, essa notícia demonstra o quão organizada está a facção, inclusive para corrigir a rota, corrigir o planejamento, quando há notícia de que tem uma operação policial em curso em determinada região ali do centro de São Paulo, principalmente ali na República, Arouche, região da Santa Ifigênia, que são locais conhecidos pelo fluxo de drogas, né? Aquelas ruas que são praticamente fechadas pelos dependentes químicos e tem, claro, um comércio que abastece essa Cracolândia, ou as muitas Cracolândias ali na região central. O que a gente precisa considerar em relação a esse modus operandi do PCC ali no centro de São Paulo? O PCC está na Cracolândia desde a sua criação, praticamente, porque ali é uma fonte de arrecadação, eu diria que até nesse exato momento, lamentavelmente, inesgotável de dinheiro. Se vende droga a céu aberto. Mas a gente tem que elogiar o trabalho da polícia. A polícia está fazendo a sua parte. Quem não está fazendo a parte que deveria fazer é muitas vezes os legisladores que querem liberar a droga, dizendo inclusive que pequenas quantidades não deveria ser preso, o Poder Judiciário, que acha normal você andar com 60 gramas, olha, o traficante não é burro, né? Ele é criminoso, mas muitas vezes ele é inteligente. Ele fala, peraí, se eu não posso dar com muita quantidade, eu vou vender de 2 em 2 pinos. E aí o crime cresce. Aí o crime cresce de sobremaneira. A polícia, literalmente, Caniato, eles enxugam gelo. Nós enxugamos gelo. Fazemos prisões, a polícia faz prisões. Muitas das vezes esse traficante chega lá na audiência, mal vestido, maltrapilho, é solto na audiência de custódia, com a desculpa, ele era apenas um usuário. Enquanto isso, todos nós, sociedade, ficamos fomentando o tráfico de drogas na maior cidade do Brasil, a céu aberto, para quem quiser ver. Você, Cristiano Beraldo, o esquema do PCC para manter esse grande esquema de distribuição e venda de drogas ali na Cracolândia, 78 hotéis servem de um local como uma espécie de estoque para drogas, distribuição, centro de distribuição da droga, principalmente pedras de crack, e eles têm um esquema para fugir das operações policiais, inclusive, viu, Beraldo? Pois é, Caniato, porque se somam alguns fatores, né? Então, você tem, de um lado, a polícia, onde o policial ele tem que se preocupar com todas as leis, com todas as regras que ele precisa cumprir, ele precisa cuidar do próprio treinamento, ele precisa se preocupar se os equipamentos que estão sendo disponibilizados a ele são adequados, ele tem que se preocupar porque a câmera, liga a câmera, desliga a câmera, onde é que vai a imagem, o que faz, o que não faz, ele tem que se preocupar com a imprensa que vem, que entrevista, que reclama e tal, ele tem que se preocupar com a família, tem que se preocupar com a casa, tem que se preocupar com tudo. E ainda tem que trabalhar e pegar vagabundo na rua. Aí você olha para o PCC, para a criminalidade. O que eles fazem? Absolutamente nada. São 24 horas dedicados a descobrir como é que eles vão superar a polícia, como é que eles vão manter as suas operações ilegais em segurança e por aí vai. E o dinheiro é infinito. 78 hotéis. 78. Não são 7, nem 8. São 78 hotéis, pessoal. 78. É um negócio assim inacreditável. Além de serem os maiores revendedores de combustível, aliás, abram o olho. Se vocês estão abastecendo
é imposto que o seu dinheiro vai parar na conta do PCC. Depois o delegado, se tiver dicas para dizer para a nossa audiência como identificar o posto do PCC, é importante essa campanha de esclarecimento. Já me disseram que tem os balões iluminados, enfim, tem alguns sinais ali que eles colocam que é para não receber a visita de fiscalização. Então, assim, essa organização criminosa com dinheiro infinito, com 24 horas do dia para pensar em sacanagem, em como descumprir a lei, é claro que eles estão numa posição em vantagem. E aí você vai ver a polícia, você vai ver os órgãos de segurança que estão doidos, ávidos para ir para cima. Assim como o delegado Palumbo recorrentemente nos coloca aqui essa sua vontade legítima, verdadeira, de ir para cima do crime organizado. Mas aí você tem o promotor que vai para cima da polícia. Você tem o juiz na audiência de custódia que vai para cima da polícia. Você tem todo o sistema judiciário que lá na frente olha e está preocupado se o vagabundo está com friozinho, está com vontade de tomar um cafezinho, se tem que fazer acupuntura, se ele está tirando férias que ele merece, que ele tem direito de 35 dias de férias por ano da prisão. Aliás, Mota, aquela notícia que você trouxe, tá vendo o que dá deixar o sujeito 31 anos na cadeia? Não pode, Mota, senão ele sai com essa vontade de se relacionar com uma mulher, ele não se contém. Tadinho dele, Mota. Por isso é que ele tem que sair sempre. Porque ele vive uma vida normal, quando acabar a pena, pronto, ele já está ressocializado. Vai lá, Mota, você. Essa história da Cracolândia, né, eu vi algumas imagens na internet dessa operação relâmpago, né, de 12 minutos. Sim. Eles rearranjam tudo. É bom sempre lembrar dessas imagens quando a gente ouvir mais uma vez aquela frase de que a política atual de combate às drogas não está dando certo. A guerra às drogas falhou. Vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, né? Essa frase, ela sempre precede a sugestão de que é melhor legalizar ou descriminalizar. Porque não está dando certo, por que a gente vai continuar falando isso, fazendo isso? Agora, olhem as imagens da Operação Relâmpago da Cracolândia e vamos pensar no que aconteceria se a polícia deixasse de combater o tráfico de drogas. O que aconteceria se a polícia de São Paulo resolvesse que combater o PCC não é prioridade? Importante mesmo é combater a desinformação, hein, delegado? Vamos esquecer esse negócio de prender traficante. Vamos prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, que isso é que ameaça a democracia. Meus amigos, a gente já falou várias vezes aqui dos volumes de dinheiro envolvidos no tráfico de drogas. O tráfico de drogas gira muito dinheiro. Esse dinheiro compra narrativas, compra opiniões e compra consciências. Nunca esqueçam disso. Toda vez que vocês ouvirem a defesa de qualquer tipo de descriminalização ou liberação ou regulamentação das drogas. E, mais uma vez, meus parabéns à Polícia de São Paulo e ao governador Tarcísio. Pois é, a gente vai trazer outros aspectos nessa discussão que envolve a principal facção criminosa no Brasil. O Beraldo trouxe um aspecto interessante para a gente também debater e discutir, viu, delegado Palumbo? Porque, claro, o PCC acaba faturando muito dinheiro com o tráfico de drogas, só que precisa lavar esse dinheiro, precisa legalizar, precisa limpar esse dinheiro por meio de negócios legais, negócios de fachada, mas legais, para permitir que, inclusive, você deposite determinada quantia no banco e justifique isso por meio de uma nota fiscal, inclusive quando for fazer o IR daquela determinada empresa, no CNPJ daquela companhia. Essa informação que o Beraldo trouxe sobre os postos de combustíveis, não sei se o senhor tem essa informação. É fato e é de conhecimento que o PCC possui algo em torno de 1.100 postos de combustíveis no estado de São Paulo, de um universo de 9.000, salvo engano. Tem alguns sinais, algumas coisas que a gente precisa se atentar quando vai abastecer o veículo em um posto de combustível? Tem um amigo que tem um carro e ele descobriu um posto de combustível numa região nobre aqui de São Paulo e falou, impressionante, R$ 4,90 o litro da gasolina.
No outro posto, eu pagava algo em torno de R$ 5,60, R$ 5,70, ele falando. Eu falei, você tem certeza? Só que é aquele posto de bandeira branca, não tem marca. Eu falei, olha, você é muito corajoso de abastecer o seu veículo. Engano seu, Canhoto. Mas detalhe, ele descobriu que deu problema no carro dele, o Beraldo, no final das contas. Deu problema, porque certamente uma gasolina adulterada. Tem posto de marca. Não, marca tem também. Não é sinal de qualidade, não. Pois é, vai lá, delegado. Não, tem algumas formas de identificar, claro que eu não vou ser leviano aqui, porque tem muitos donos de postos que trabalham honestamente, aliás, a imensa maioria, mas o próprio governador Tarcísio falou que tem mais de 1.000 postos, porque eles têm que lavar o dinheiro, eles precisam lavar esse dinheiro. E a fiscalização não vai mesmo porque eles têm medo. Eu me lembro quando eu era pré-candidato à vereança de São Paulo, eu estava ali percorrendo uma via da Zona Leste e conversando com um pastor na frente de uma igreja, ele estava revoltado, porque ele tinha acabado de tomar uma multa de R$10 mil, acho que, salvo engano, da prefeitura, mas ele falou assim, sabe por que eles não vão ali no desmanche? Eu falei, porque eles têm medo. Ele falou, exatamente, porque lá é do PCC, lá eles passam longe, lá eles ficam bem longe. Então o PCC, ele vai na força, ele vai na violência, ele não vai no amor. Pois é, vou trazer a informação, já passo para o Beraldo e para o Mota, mas os integrantes do PCC estariam ameaçando de morte executivos do setor de combustíveis que se opõem publicamente à expansão da organização criminosa neste setor. Há um mês, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, revelou que a facção controla mais de 1.000 postos de combustível. A intimidação estaria acontecendo por meio de ligações telefônicas e até correspondências com mensagens veladas nesses endereços. O PCC utiliza os postos de combustíveis para lavar dinheiro em razão da alta rotatividade de caixa. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal O Globo, esses estabelecimentos da facção são caracterizados com cortinas coloridas de balões semelhantes àqueles usados em festas infantis. Essa é uma prática que visa identificar roubos e desencorajar fiscalizações. Você, Beraldo, é mais ou menos aquilo que você chegou a comentar há pouco. Tem uma estratégia, inclusive, do PCC para evitar as fiscalizações, né? Exatamente. O que acontece é que o PCC só consegue ser tão grande nesse setor, ter tanta desenvoltura, porque, afinal de contas, a gente precisa lembrar o seguinte, estamos falando de uma instituição criminosa, mas uma instituição que teve lucro de $1 bilhão. Então, imagine a quantidade de dinheiro que eles têm para lavar. Não adianta ter 1, 2, 3 postos. Não, precisa ter quantidade. Por isso chegamos nessa realidade que nos trouxe o governador Tarcísio de Freitas de 1.100 postos hoje só no estado de São Paulo nas mãos do PCC. Para que eles consigam crescer e operar do jeito que eles querem, sem serem incomodados, só a cultura do medo imperando. É isso que eles fazem. Então, vem a fiscalização da ANP. O fiscal só vai uma vez, porque não foi avisado, ele não voltará a segunda vez. Porque a situação a qual ele é submetido é de total terror. E aí, por corrupção ou por medo, por imposição do medo, eles operam livres, leves e soltos. Só que isso tem que ter um ponto final. E aí a minha preocupação, Canhoto, porque no fundo existe esse estigma do posto bandeira branca não vender um combustível de qualidade. É bom esclarecer, inclusive, né? Pois é, mas vamos olhar a realidade hoje do Brasil. 98% da gasolina vendida no Brasil é produzida pela Petrobras, você tem mais ou menos 2% são produzidos por refinarias independentes. Isso quer dizer que é a Petrobras que vende a gasolina, a mesma gasolina para todos os postos. Então, se você for lá e comprar uma gasolina legítima, independente da bandeira, independente do posto não ter bandeira, ser bandeira branca, a gasolina é exatamente a mesma. Há a importação de gasolina, mas essa importação de gasolina é feita pelas grandes bandeiras que compram uma gasolina mais barata do exterior, porcaria de qualidade menor, e misturam na gasolina da Petrobras e aí colocam nos seus postos.
Então, e outra coisa, só para a gente terminar, para a nossa população, para a nossa audiência ficar alerta com essa falsa ideia de que a bandeira garante qualidade. A maior apreensão de combustível adulterado da história do Brasil aconteceu no Rio de Janeiro, se não me engano, no ano de 2016 ou 2017, justamente na base das 3 maiores operadoras de combustíveis do Brasil, que são as 3 marcas famosas que todo mundo passa na porta e fala, não, aqui eu posso abastecer tranquilo. Não se iludam. E o Cristiano Beraldo, para quem não sabe, é um dos maiores conhecedores do segmento de petróleo e gás deste país. Ele contribui muito também com as reflexões e análises quando a gente precisa tratar desses temas aqui no programa. Valeu muito, viu, Beraldo? Agora, Mota, essa estratégia do PCC de lavar dinheiro aqui no estado de São Paulo, principalmente com postos de combustíveis, mas também operam em outros segmentos, bares, discotecas, drogarias e por aí vai. Isso é a prova, Caniato, de que essa ideia louca de legalizar as drogas não vai ter impacto nenhum sobre crime, porque essas atividades todas nas quais o PCC está envolvido, que você descreveu aí, são todas legais, todas regulamentadas. Quer coisa mais regulamentada do que posto de gasolina no Brasil? Mas o PCC está lá. Claro, companheiro, é porque o PCC está onde ele conseguir ganhar dinheiro burlando a lei. Eles não estão no tráfico de drogas porque eles têm preocupação com o bem-estar do cidadão ou têm especialistas em química. Eles estão nos tráficos de drogas porque eles são criminosos. Se o tráfico for legalizado, se a droga for legalizada, eles vão achar um jeito de ganhar dinheiro com a droga legalizada. Caniato, eu vou contar aqui uma história pela metade. Em 2019, em circunstâncias que eu não vou dizer aqui, mas eu fui procurado por executivos aqui do Rio de Janeiro que estavam preocupados com o roubo de combustível de oleodutos, sabe aqueles tubos enormes onde passam combustível? Naquele ano eu descobri que existiam, provavelmente devem existir ainda, quadrilhas. O sujeito vai numa sexta-feira à noite para um caminhão-tanque do lado do oleoduto, fura aquele troço e fica o final de semana inteiro desviando o combustível, porque é o tempo que a empresa levava na época para descobrir que isso estava ocorrendo, comunicar a polícia reagir. Isso foi em 2019. Então, não há novidade nenhuma. Isso que a gente está vendo agora é o crescimento e a diversificação natural do único tipo de empreendedorismo que é apoiado no Brasil. Tá aí, a gente fala, que o empreendedor no Brasil não recebe apoio do Estado. Depende, meu amigo. É que você está no ramo errado. Você resolveu abrir uma loja de celular em vez de assaltar a loja de celular. Se você for assaltar, você vai ter todo tipo de estímulo do Estado brasileiro. Pois é, Beraldo, quer atualizar essa situação que envolve o roubo dos dutos da Petrobras? Eu me lembro que isso aconteceu com uma certa frequência, talvez há alguns anos. Tem algum tipo de atualização nesse sentido? Não, o que acontece, Caniato, é que essa notícia se combina com aquele comentário anterior, até que o Mota nos trouxe, daqueles, acho que eram 1.700 áreas que o Estado perdeu o controle, né? A gente não existe soberania nacional nessas áreas que são absolutamente controladas pelo crime organizado. E nessas áreas onde a polícia não entra, onde ninguém entra, fazem o que querem, inclusive a perfuração de dutos. Tiveram algumas cenas no passado, Caniato, de uma quadrilha perfurou um desses dutos, só que perfurou o duto errado e extraiu um produto que não era o que eles estavam buscando, que era gasolina ou até outros produtos para colocar como diluente da gasolina para os postos. Os postos que compraram esse produto para fazerem adulteração, picaretagem com o motorista, começaram a ver que aquele produto danificava o carro assim numa velocidade absurda, corroía tudo por onde passava, foi uma loucura isso. Então essas coisas acontecem e os órgãos de controle, a agência reguladora, no caso a ANP, sabe disso. Mas o que ela pode fazer? Qual é a ação que ela pode tomar para conter isso? Se até o Supremo Tribunal Federal
entra na onda para dizer que não pode fazer operação em comunidade no Rio de Janeiro. Aí realmente, desculpa, é para jogar a toalha. Deixa, o Brasil é dessas pessoas, é quem tem a arma de maior calibre, é quem tem mais coragem, é quem peita mesmo e não está nem aí, quem tem soldado para morrer trocando tiro com a polícia. O Brasil é dessas pessoas, o Brasil não é nosso. Que veja como é desproporcional o que essas pessoas fazem e conseguem e a rapidez como enriquecem para o trabalhador. As pessoas que estão ali buscando um sustento lícito, criar as suas famílias, dando bons exemplos. Como é que pode? Como é que pode a gente conviver com essa gigantesca injustiça institucionalizada? Não dá. Pois é, são reflexões muito importantes que os nossos comentaristas estão fazendo na edição de hoje de Os Pingos nos Is. Agora, delegado Palumbo, só para a gente fechar essa discussão, claro, a nossa audiência sempre participando, concordando com essa situação que envolve os postos de combustíveis, muitos contando causos, enfim, pessoas que acabaram se deparando com uma qualidade péssima de combustíveis, e isso não somente, creio eu, né, não somente em relação aos postos do PCC, mas talvez outros empresários não tão honestos que acabam adulterando o combustível. Agora, muitas pessoas elencando outras atividades ilícitas dessa organização criminosa e de outras que atuam pelo Brasil, né, delegado Palumbo? Agora, chamou a atenção algumas pessoas aqui falando em revenda de veículos, né? Revenda de veículos usados que seria... Salão de cabeleireiro. Então, muitas seriam utilizadas pela facção, é isso? Salão de cabeleireiro, revendedoras de veículos, concessionárias. Eles não querem vender gasolina, eles querem lavar o dinheiro. Como é que a gente faz para identificar quantas mulheres foram cortar o cabelo num salão aqui na Zona Norte? Não dá. Eles colocam o valor que eles quiserem e assim eles vão lavando o dinheiro. Ah, mas é só um salão. Não. Eles chegam a ter mais de 30, 40, 50, porque eles vão abrir de tudo quanto é canto. Eu estava pesquisando aqui, e no estado de São Paulo, me perdoe se eu estiver errado, tem 8.359 postos. Ou seja, com esse número aqui, mais de 10% está na mão do crime, é isso mesmo? Exatamente, 1.100, exatamente, mais de 10% com certeza. É um número preocupante, a gente precisa ficar atento a esse tipo de movimentação. E, claro, o enfrentamento ao crime organizado sempre em pauta aqui no programa Os Pingos nos Is. A gente tem os nossos especialistas, os nossos comentaristas que trazem a reflexão para um assunto que faz parte do dia a dia de todos os brasileiros que acabam sofrendo com isso diariamente nas grandes cidades e também nas médias e pequenas em todo o Brasil.